Pessoinhas, então vamos começar a nossa vida aí? Pode ser? Então, para quem quiser localizar aí onde a gente está, tá? Nós estamos no capítulo 7, beleza? Do livro 2, que é o último capítulo do livro 2, que é a parte de prismas. Nossa, professor, adorei seus prismas coloridinhos. Bonitinho, né, professor? Uma gracinha. Credo, gente, vocês nem perceberam que os prismas combinaram com as letras? Ah, o roxinho com roxinho, verdinho com verdinho, ninguém elogiou, ninguém falou nada. Nossa, eu achei que ficou muito bonito. Nossa, ficou lindo demais, não ficou? Ficou perfeito, professor. Uma gracinha. Então tá, vamos lá, professor. Vamos estudar prismas hoje. Na verdade, turma, nós vamos dividir em duas partes esse capítulo, tá? Para não ficar muito extenso e muito grande, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar a parte 1, tá? E a semana que vem nós continuamos com o mesmo assunto, tipo uma parte 2, beleza? Hoje nós vamos aprender ou conceituar, né, o que é um prisma, aprender a enxergar um prisma e vamos estudar dois prismas bonitos que existem, tá bom? Aí na aula da semana que vem a gente continua a falar dos prismas. Pode ser? Professor, vamos conceituar primeiro? O que é um prisma? Galerinha, eu poderia escrever assim, ó, prisma é um poliedro, vamos lá, prisma é um poliedro formado por duas bases congruentes e paralelas, O que quer dizer a palavra congruente, gente? Iguais? Isso, do mesmo tamanho. Isso aí. Então, as duas bases do prisma têm que ser do mesmo tamanho, elas têm que ser paralelas, tá? Então, é um poliedro formado por duas bases congruentes e paralelas e cujas arestas laterais e cujas arestas laterais Saúde. são paralelas. Eu vou desenhar, vocês vão ver, tá bom? São paralelas. Quando eu conseguir identificar estas propriedades, duas bases idênticas, do mesmo tamanho, paralelas e de arestas laterais paralelas, você vai poder chamar a figura de prisma. Então, por exemplo, ó, precisa desenhar ainda não, tá? Depois nós vamos desenhar direitinho. Quando eu penso num paralelepípedo, pensa numa caixinha, que nós já estudamos, inclusive. Nós vamos estudar hoje de novo, tá? Quando eu penso numa caixinha, né, em forma de retângulo, por exemplo, retangular, tá vendo essa caixinha aqui, ó? Não precisa copiar não, tá, turma? Essa caixinha, eu posso chamá-la de prisma. Por que você pode chamá-la de prisma, professor? Porque tá vendo a base de cima? É do mesmo tamanho da base de baixo, são duas bases exatamente do mesmo tamanho, paralelas, certo? E as arestas laterais, tá vendo, ó? As quinas laterais também são paralelas. Então, bases paralelas, idênticas, arestas laterais paralelas, você tem um prisma. Então, esta caixinha é um exemplo de um prisma. Certo? Galera, depois eu vou desenhar direitinho para vocês, tá? Se as bases forem de tamanhos diferentes, você não tem um prisma, tá bom? Por exemplo, às vezes você bate o olho numa figura, ela tem uma base grandona e uma base pequenininha. Como se fosse um abajur, por exemplo. Lembrando um abajur. Isso aqui, por exemplo, ó. Professor, isso não pode ser um prisma? Não, isso não pode ser um prisma. Por dois motivos. Por que isso não pode ser um prisma? Primeiro, a base de cima
não é do mesmo tamanho da base de baixo. E segunda, as arestas laterais também não são paralelas. Então, esta figura não pode ser um prisma. Fechou, turminha? Então, fique esperto aí, tá? Não é todo poliedro que é prisma, tá bom? Não é todo poliedro que é prisma. Beleza? Pessoas, há dois tipos de prismas, tá? Então, classificação. Tem dois tipos de prismas. O reto e o oblíquo. Agora, quem tiver um pouquinho de paciência e quiser desenhar, para depois estudar, você tem os prismas que são retos. Tá? Ó, o prisma reto. Eu vou explicar direitinho o que é um e o que é o outro, tá? Então, esse primeiro desenho aqui é de um prisma reto. Ô, Júlio, explica para mim direitinho, quando que um prisma é chamado de prisma reto? Quando a aresta lateral é perpendicular à base. Tá vendo? Ó? Tá vendo a base de cima? Tá vendo a base de baixo? Tá, as duas bases são idênticas. E tá vendo a aresta lateral? Que ela é perpendicular à base? Vamos escrever isso então, que é importante, turminha? Então, o prisma ele é reto quando a aresta lateral, vou escrever aqui, ó, sua aresta lateral é perpendicular à base. Perpendicular às bases. Certo, turminha? Perpendicular às bases. Isso é importante, galera. Anota aí, tá bom? Um prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares, ou escrevi errado aqui, perpendicular, né? Não. Perpendicular às bases. Por falar nisso, galera, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, ó. Os prismas, eles têm umas nomenclaturas aqui que é bom saber, né? Então, vem aqui, ó. Você tem a base do prisma, beleza? Ó, então, essa parte de cima é chamada de base, beleza? Então, essa parte de cima aqui é uma base. A parte de baixo é outra base, tá? E além disso, galerinhas, os prismas, eles têm dois tipos de arestas, tá bom? Você tem a aresta lateral, fechou? Você tem a aresta lateral. Como o próprio nome diz, o que é aresta lateral, Júlio? A aresta que forma a lateral, pô. Tá vendo? Ó, essa aresta que tá em pé aqui, ó. Essa outra aqui, essa outra aqui, essa outra aqui são as arestas laterais. Esse prisma tem 4 arestas laterais, tá bom? E tem as arestas da base, né, turma? Você tem as arestas da base. Arestas da base. Ô, gente, é importante saber essas coisas porque, às vezes, um exercício ele não vai te dar a figura pronta. Ele vai comentar como que a figura é. Então, você tem que estar ligado, né? Às vezes ele fala assim, ó, considere um prisma de aresta lateral tanto, de aresta da base tanto, blá, 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 blá. Então, tem que ficar esperto com essas coisas. Bom, a aresta lateral é a aresta que forma a lateral. A aresta da base é a aresta que forma a base. Fechou, galerinha? E aqui, ó, quando o prisma for reto, tá bom? Esse ângulo aqui é reto, ó. Por isso chama prisma reto. Porque a aresta lateral e a aresta da base, elas formam um ângulo de 90 graus, tá vendo, ó? Daí o nome prisma reto. Fechou, turma? Entenderam o que é um prisma reto? Essas caixinhas retas, né? Alguma pergunta, turma? Vou melhorar o desenho, que vocês não vão confundir. Pessoal, e tem uma outra coisa interessante do prisma reto, que é a seguinte. Qual que é um lance bom, legal do prisma ser reto?
Gente, se o prisma for reto, a aresta lateral dele já é a sua altura, que eu vou chamar de H, tá? Então pode anotar no resuminho de vocês aí, ó. No prisma reto, a aresta lateral já é a altura do prisma, tá bom? A gente chama de H. Fechou, turma? A aresta lateral já é a altura do prisma. Segundo ano, quando o prisma está tortinho, ele está inclinado, como se fosse uma torre caindo, né? Uma torre inclinada, ele é chamado de prisma oblíquo. Certo? Então, esse segundo prisma aqui, ó, ele é chamado de prisma oblíquo. Oblíquo. Professor, o que é um prisma oblíquo, então? É aquele cujas arestas laterais não são perpendiculares às bases. Tá? Sua aresta lateral não é perpendicular à base. Perpendicular à base. É claro, né, galerinha? É o contrário do outro aí. Aí, tá vendo esse ângulo aqui de baixo? Ó, ele é um ângulo diferente do reto. Sei lá, 30 graus, 60, 70. Ele forma um ângulo que não é reto. Certo, turminha? Pessoal, e aí tem um agravante, tá? Presta atenção aqui, ó. Ele vai ter as mesmas coisas do outro? Vai. Tá bom? Ele vai ter as mesmas coisas. Também aqui, ó, ele também tem base, tá bom? Ele também tem a base de cima, ele também tem a base de baixo, ele também tem as arestas laterais. Tudo que o outro tem, ele também tem. Tá? Ele tem a aresta lateral, ele também tem a aresta da base, ele também tem a aresta da base. Só que aí, galera, tem um agravante. Qual que é o agravante? Pelo fato do ângulo não ser reto, pelo fato de ele estar tortinho, ao invés de ele estar em pezinho bonitinho, ele está torto, a altura não pode estar torta, gente. A altura tem que ser sempre perpendicular à base. Então, aonde que você vai enxergar a altura aqui, ó? Vou desenhar ela de verde, tá bom? Então, vem aqui, ó. Eu vou dar uma esticadinha aqui na aresta da base. Mas tem que ser reto, né, turma? Tenta fazer uma linha retinha aqui embaixo, ó. E aí a altura estaria aqui, ó. Certo, turma? Tá vendo essa linha verde que eu desenhei? Essa linha verde seria a altura do prisma. Tá bom? Então, ó, repito. No prisma que é torto, no prisma que é oblíquo, a aresta lateral não é a altura. Certo, turma? Fica esperto, hein? Então, vamos lá. Note que neste caso, observação. Note que, nesse caso, a aresta lateral e a altura são diferentes. Dúvidas? Olha com carinho, vê se está certo, a gente copia aí, eu vou esperar vocês anotarem as coisinhas. Pode copiar com calma, faz o desenho aí se quiser, para estudar depois. Júlio, tem alguma fórmula para saber a altura no prisma oblíquo? Na verdade, Júlia, assim, normalmente a altura vai ser dada. Somente na maioria das vezes, você vai ver que na maioria dos exercícios, os prismas serão retos, tá? E aí normalmente ele costuma dar o valor da aresta, da altura, tá? E aí, quando ele for torto, o que o exercício costuma dar? Esse ângulo aqui, ó.
Aí, o que ele vai falar para você? Ó, por exemplo, ele fala assim, olha, considere que um prisma está inclinado 60 graus em relação à horizontal. Aí ele te dá esse ângulo, não te dá? Aí, Júlia, você vai lembrar que esse ângulo vem parar aqui, que é 60, e aí, se ele te der a aresta, vamos supor que eu te falo que a aresta vale 3. Você pode usar seno. Lembra que seno é cateto oposto por hipotenusa? Aí você usa a trigonometria e consegue calcular o valor dessa altura. Tá assim, não tem uma fórmula específica que te dá a altura. Normalmente você vai usar seno ou cosseno ou tangente para calcular essa altura aí. Obrigada, De Júlia. nada. Mas assim, na maioria das vezes, o exercício costuma dar essa altura. Tá? Mas se ele não der, ele vai dar meios de eu calcular essa altura aí de algum jeito. Aí eu vou usar alguma coisa de geometria que eu aprendi para calcular essa altura aí. Segundo ano, mais alguma pergunta? Todo mundo tudo bem? Tranquilo? Oi, Júlio. Fala, Luísa. Antes desse slide, tinha alguma coisa? Porque eu acho que eu perdi. Eu cheguei no meio desse slide, tipo, eu não conseguia anotar todo esse slide, eu entendi. Só que tinha alguma coisa antes? Tem o título da aula muito bonito e colorido. Olha que lindo, Luísa. Ah, tá, beleza. Muito Só isso, colorido. então, Você não achou lindo esse título? lindo. Lindo, né? Coloridinho. Luísa, você percebeu que as letras estão combinando com os prismas? Nossa, saiu aqui. O que eu fiz? Percebi. Oi? Voltou a aparecer aí? Vocês estão vendo? Uai, eu tô vendo. Não, então tá. Não, aí esse é o primeiro quadro mesmo, viu, Luísa? Tá bom, então. Desse quadro, alguma dúvida? Vou esperar mais um segundinho, tá, galera? Já passa. Já copiaram, turminha? Posso passar? Todo mundo? Tudo tranquilo? Já que volta, vocês falam, hein? Turminha, agora é o seguinte. Infelizmente, uma coisa que dificulta o estudo dos prismas é que os prismas não têm uma forma única. A gente vai ter infinitos tipos de prismas diferentes, tá? Então, por exemplo, quer ver? Copia ainda não, tá bom? Tá vendo esse prisma aí, ó, roxinho? Esse prisma, não sei se vocês perceberam, mas ele tem a base triangular, tá vendo? Ó, a base de cima e a base de baixo é um triângulo. Mas, por exemplo, eu posso ter outro prisma com bases quadriláteras. Ou eu posso ter outro prisma com bases pentagonais. Então, turma, percebam que nem todo prisma é igual. Olha esse outro azulzinho que tem a base hexagonal. Então, gente, os prismas são diferentes entre si, tá? Apesar, por exemplo, ó, todos esses aqui são retos, não são? Todos eles estão em pezinhos direitinho, só que eles são diferentes. Fala para mim o que faz um prisma ser diferente do outro? Por que esses prismas têm formatos diferentes? Hein, turma? Conversa comigo. Por que o prisma roxinho é diferente do beijinho, que é diferente do verdinho, que é diferente do azulzinho? Ah, é porque você colocou eles diferentes, Júlio. Oi? Porque você colocou eles diferentes.
Tá, tudo bem, Carol, mas olha só. Olha a lateral desse prisma aqui. Olha esse roxinho. Que figura geométrica é a lateral dele? Retângulo. Tá, retângulo. E esse aqui? Também. Também é um retângulo. E desse verdinho? Também é um retângulo. Então, se você parar para pensar, quando o prisma é reto, as laterais são todas retangulares. Então, não são as laterais que faz um prisma ser diferente do outro. Talvez assim, a pergunta que eu estou fazendo não está sendo bem feita, mas para um prisma ser diferente do outro, o que manda nisso aí? O que vai definir um prisma ser diferente do outro? O número de lados, Júlio? O número de A lados do quê? base. A base. Base, muito bem. Então, ó, é a base que vai fazer um prisma ser diferente do outro, galera. Ó, o roxinho é diferente do verdinho porque o roxinho tem uma base triangular. O verdinho tem uma base pentagonal. Então, gente, por causa disso, a nomenclatura, os nomes que a gente vai dar para os prismas é de acordo com a base que ele tem, tá bom? Então, pode anotar isso que é importante, tá? Então, vamos lá. Nomenclatura. Os prismas são nomeados. Os prismas são nomeados de acordo com sua base. Os prismas são nomeados de acordo com sua base. Os prismas são nomeados de acordo com sua base. Então, esse roxinho, como é que ele vai chamar? Como é que vai ser o nome que eu vou dar para o prisma roxinho? Roberto, João, Pedro Henrique, Márcio? Alguém dá um nome para ele para mim, gente? Pode ser Dari? Vamos chamar esse prisma roxinho de Dari, o que vocês acham? Ou de Lucas? Sei lá. Como é que chama o prisma roxo, gente? Conversa comigo, eu tô carente. Esse prisma roxo não tem nome? Vocês fizeram um voto de silêncio, é isso? Vocês nunca mais vão falar. Vocês estão falando, eu não estou ouvindo. Ah, desculpa, eu não estou ouvindo vocês. Ah, entendi. Ah, por que eu não estou ouvindo? Ah, não, hein? Espera aí só um pouquinho. Sei lá, esse Zoom tá meio zoado, hein? Tô voltando já, tá, turma? Tá meio estranho esse Zoom. Galerinha, então, eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá bom? Então, escrevam. Esse prisma é chamado de prisma triangular, tá? Prisma triangular. Só um minutinho. O negócio aqui tá crítico hoje.
Prisma triangular. Prisma triangular. Certo? Esse outro aqui vai ser chamado de prisma o quê, professor? Prisma quadrangular. Prisma quadrangular. Por que quadrangular, Júlio? Quadrangular porque a base é um quadrilátero. Gente, um detalhe, tá? Que às vezes vocês confundem. Quando eu uso a palavra quadrangular, não é porque é quadrado, tá? Quadrangular é porque é um quadrilátero, tá bom? A base é quadrilátera. A base é quadrilátera. Tem gente que pensa que chama quadrangular porque é quadrado, e não é verdade. Porque a base é quadrilátera. Põe isso aí para vocês não esquecerem. Tá bom? Vamos supor que a base seja um retângulo. Ele vai ser prisma quadrangular do mesmo jeito. Entenderam o que eu falei? Certo, turma? Tá aí, beleza? Ô, Carol, eu aumentei o volume aqui. Na verdade, eu acho que tá com problema nesse Zoom. Esse Zoom meu tá meio zoado. Tem hora que dá uns pau louco aí que eu não entendo. O volume do PC já tá no máximo já. Galerinha, esse aqui chama prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Esse azul chama prisma hexagonal. Gente, e assim vai embora, tá bom? E assim segue, tá bom? Existem infinitos tipos de prisma. Esses aqui que eu pus no quadro são só alguns exemplos. São os mais comuns, tá bom? Esses aqui são os mais comuns. São os mais comuns. Tá? Mas existe prisma heptagonal, prisma octogonal, prisma decagonal e assim vai, ué. A gente pode desenhar um prisma com a base que a gente quiser. Até aí tudo bem, galera? Alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo normal, né? Ah, então beleza. Vou esperar um momentinho, tá? Vocês acabaram de anotar aí e a gente vai dar a sequência aí. Não é questão de fone, não, cabeção. Tá zoado aqui o som do PC, não preciso de fone para ouvir. Eu já tenho um fone, ó, cabeça de bagre. O pincel faz ouvir? Mas se clicar no pincel e fizer ouvir, tá bom. Engraçado, eu dei aula pro cursinho agora há pouco e não tive problema nenhum com o som.
Pessoal, posso passar? Vamos lá? Pode ser? Tava, no começo da aula eu tava. Pois é, esse... Não, eu acho que não, Sofia. Creio que não. Depois, na hora do intervalinho, eu vou dar uma olhada. Bom, vamos dar. Vamos indo. Pessoalzinho, ó, então vamos lá, ó. Observação. 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 Se a base do prisma, se a base do prisma for regular, isso é importante, galera. Se a base do prisma for regular, o prisma será chamado de prisma regular. Então, professor, o que é um prisma regular? Prisma regular é aquele em que a base é regular. Então, prisma regular é aquele em que a base é regular. Pessoal, os mais importantes são. Turminha, tem 3 prismas, 3, tá? Prismas regulares são os mais importantes. Gente, e não é difícil de saber quais são. Fala para mim uma coisa. Fala não, escreve aí, porque eu não estou ouvindo. Quais são as 3 figuras regulares mais importantes que eu estudei com vocês lá na geometria plana? Vamos lá no comecinho do ano, lá no livro 1. Nós estudamos 3 figuras regulares importantes. Quais eram? Qual triângulo, Carol? Qualquer triângulo? O equilátero, beleza. Então, o triângulo equilátero. Qual que é a outra figura importante regular que nós estudamos? Triângulo equilátero é um. O quadrado, sim, o quadrado é outro. E a terceira? Tem mais uma. Não foi o octógono. Existe um octógono regular, mas a gente não estudou ele muito detalhado, não. Tem outro, sem ser octógono. Ninguém lembra? A gente ficou bastante tempo falando dessa figura, a gente fez uma aula completa dela. Isso, hexágono, Mariana, muito bem. O hexágono regular. Então, turminha, quando um prisma tiver uma dessas 3 bases, os mais importantes, tá? Uma dessas 3 bases, ele será chamado de prisma regular. Tá bom? Então, vou desenhar eles aqui, ó. Esses 3 prismas rosinhas são os prismas regulares mais importantes que tem. São os que geralmente vão aparecer nos exercícios. Então, vamos aqui, ó. Como é que vai ser esse primeiro prisma aqui, ó? A base dele tem lados iguais. Então, o que eu posso pensar aqui, ó? Que a base é um triângulo equilátero. A base é um triângulo equilátero. Gente, se você não quiser desenhar, escreva pelo menos as dicas, tá? Escreve aí, ó. Se a base é um triângulo equilátero, como é que nós vamos chamar esse prisma? Qual que é o nome que eu vou dar para ele? Ele vai ser chamado de prisma triangular
regular. Certo, moçadinha? Então, ó, se vocês verem a palavrinha regular na frente, lembra que a base é bonitinha. A base é uma figura de lados iguais. E aí a gente viu que dá para calcular a área, dá para calcular um tanto de coisa legal. Tá bom? Então, se a base for um triângulo equilátero, o prisma ele é chamado de prisma triangular regular. Repito, ó, se você não quiser desenhar, Júlia, eu não gosto de desenhar, não sei. Não desenha, não. Mas anota pelo menos essa dica aqui, ó, para você estudar depois e lembrar. Beleza? Pessoinhas, esse segundo aqui, ó, tem a base quadrada, tá? Então, se a base é um quadrado, se a base é um quadrado, como é que nós vamos chamá-lo? Nós vamos chamá-lo de prisma quadrangular regular. Certo? Ele vai ser chamado de prisma quadrangular regular. Certo, turma? Agora esse aqui, galera, ele está deitado, tá? Ele foi deitado. A base dele está aqui, ó. A base dele é esse hexágono aqui, tá vendo? E a base lá de trás, você não está enxergando, mas tem um outro hexágono lá atrás, ó. Tá bom? Então ele é um prisma que também tem duas bases, tá? Só que ele está deitado ao invés de ele estar em pé. Mas não faz mal, tá bom? É só uma questão de perspectiva. Então, a base dele é um hexágono e vamos fazer de conta que os 6 lados do hexágono são todos iguais. Tá bom, galerinha? Então, a base desse prisma é um hexágono regular. E se a base é um hexágono regular, qual que é o nome que nós vamos dar para ele? Ele vai ser chamado de prisma hexagonal regular. Prisma hexagonal regular. Gente, está claro isso? Professor, só existem esses 3 prismas regulares? Não. Existem infinitos tipos de prismas regulares. Só que esses são os mais importantes. Tá bom? Nos exercícios, você, quando falar de prisma regular, muito provavelmente vai ser um desses 3 que vai ter aí nas questões para você fazer os cálculos. Tá claro o segundo ano? Beleza, beleza, beleza ou não? Uma perguntinha aqui, deixa eu ver, uma observação aqui. Ah, beleza. 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 Nenhuma observação, nenhum comentário? Não, já já, Luísa, já já. Acabamos, você chegou atrasada ainda, mulher. A Luísa chegou 15 minutos atrasada e quer intervalinho agora, gente. Como é que pode? Ah, não, não tem base isso aí. Não tem base. Daqui a pouco, Luizinha, aguenta a mão, nós já vamos pro intervalinho, tá bom?
Ó. Ó o Miguel aí. Já vou dar um intervalo. Espera aí. Posso passar aqui, turma? Segundo ano, prismas especiais. Existem 2 prismas especiais que eu quero comentar um pouquinho sobre eles. E aí, na semana que vem, a gente vai falar de outros prismas sem ser esses 2. E, na verdade, esses 2 prismas especiais que eu vou comentar sobre eles, vocês já conhecem. Vocês já conhecem. Um deles é esse. Ah, professor, peraí, você já falou dele semana passada. Já falei dele e vou falar de novo. Então, esse é o primeiro prisma especial. Qual é o nome dessa figura mesmo, gente? Que figura que é essa? Escreve aí. Eu duvido que vocês sabem que figura que é essa. Ah, Júlia, eu não quero falar com você. Gente, essa figura, ela é um paralelepípedo, tá? Ela é um paralelepípedo, tá bom? Ou ainda, como agora eu sei que ela é um prisma, vocês concordam que eu posso chamar ele de prisma? Porque ó, a base de cima é igual à base de baixo, tá? E como a base dele é um retângulo, tá vendo que a base dele é um retângulo, turminha? E um retângulo tem 4 lados, né? Então ele também pode ser chamado de prisma quadrangular. Concorda ou não? Ele também pode ser chamado de prisma quadrangular. Certo ou não, turma? Belezinha? Então, esse é um paralelepípedo, ou também conhecido como prisma quadrangular. Ô, gente, eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada, na aula da semana passada, eu comentei com a gente que todo paralelepípedo tem 3 medidas importantes: o comprimento, a largura e a altura. Lembra disso? Que a gente chamou de A, B e C? Tá. E eu comentei sobre o volume desse prisma. Quem lembra como é que a gente calcula o volume desse prisma aí? Que é uma das coisas que um problema pode perguntar para mim. Que eu já aprendi, na verdade. Eu estou só revisando. Vai lá, como é que a gente calcula o volume desse prisma? Isso aí, Mariana. A vezes B vezes C. Então, anota aí no formuláriozinho de vocês. Eu sei que você já tem, galera, mas nós estamos sendo repetitivo, tá? Porque essa aula voltou nessa figura. Então, o volume deste paralelepípedo é A vezes B vezes C. Certo? A vezes B vezes C. Turminha, vamos então fazer um intervalinho de 10 minutinhos, aí eu volto e continuo, tá bom? Gente, exatamente 10 minutinhos eu tô voltando, hein? Eu tenho que terminar isso aqui hoje. Beleza? Então dá uma espairada aí, bebe uma aguinha. Daqui 10 minutinhos eu volto. Conta no relógio aí. Beleza? Até já.
Segundo ano, estou voltando, tá? Para a gente terminar a nossa aulinha, vamos lá? Todo mundo comigo aí? Pode ser? Vamos lá continuar então a brincadeira? Pessoal, olha só. Volume é uma das coisas que a gente já tinha aprendido a calcular dessa figura, tá? Só, galera, que uma outra coisa agora que nós vamos aprender, que também não é difícil, tá? Ô, Sofia, eu mexi aqui nas configurações, mas eu acho que é uma questão do Zoom, ele está meio bugado. Eu teria que sair e voltar, entendeu? Mas eu não vou fazer isso, não. Vocês tentaram falar aí de novo? Eu não... Fala aí, grita aí alguma coisa. Né? Não sai. Não sei. Deixa... não sei, gente. Alguma questão do Zoom que eu não sei o que aconteceu, tá? Mas vamos deixar assim hoje. Depois, na próxima aula, eu tento melhorar isso. Tá bom? Infelizmente. Galerinha, ainda bem que vocês me ouvem, né? Uma outra coisa que é importante a gente saber calcular é a área, tá? A área, galera, é a parte superficial da figura, tá bom? Gente, tenta não decorar, tá? Vamos pensar como é que calcula essa área? Vem comigo, ó, eu vou chamar de A, tá bom? Se o exercício pedir para eu calcular a área deste paralelepípedo. Vamos lá. Quantas faces ele tem? Quantas partes de faces essa figura tem? São 6, concorda? Você tem a face de baixo, a face de cima, a face da esquerda, a da direita, a da frente e a do fundo, tá bom? E todas essas que eu falei, galera, são congruentes, né? Então vamos lá. Como que eu calculo a área da parte de baixo? Galera, me ajuda aí. A parte de baixo é um retângulo, não é? Como é que a gente calcula a área desse retângulo de baixo aqui? AB. Muito bem, Mariana. Só que a área de cima também é AB. Concorda? A de baixo é AB, a de cima também é AB. Então vai ficar 2AB. Certo, turma? Porque é a de baixo mais a de cima. Então, beleza, juro. Agora, vamos lá, mais. E a área da direita? Essa área da direita aqui, ó. Como que eu calculo a área dessa parte da direita? BC? Isso aí, Mariana, BC. Então, a área da esquerda também é BC. Então, vai ser 2BC. Certo, turma? Beleza, agora falta a da frente e a do fundo. Vamos lá, Júlio. Quanto vale a área da frente? Quanto vale essa área, turma, desse retângulo aqui? Não vai ser A vezes C? Só que a de trás também é A vezes C. Então, vai ser 2AC. Pronto, turminha. Tá vendo essa fórmula grandona, então? Esta fórmula grandona é para a gente calcular a área deste prisma. É a área deste paralelepípedo. Gente, mas não decora, tá? Lembra que eu fui calculando retângulo por retângulo e fui juntando as coisas. Perceberam, turma? Tudo bem? Tenta não ficar decorando tudo sem pé sem cabeça, hein, galera? Tudo tem sentido. Tá certo? Alguma dúvida? Entenderam de onde saiu, então, essa fórmula da área? Tá, estamos terminando aqui já, tá, galerinha? Pessoinhas, vocês concordam que essa medida verde aí, ó, de baixo, tá vendo essa medida verde aí, ó? Ela é a diagonal da base desse prisma. Concorda, turma? Então, vamos fazer um cálculo comigo aqui, ó.
Vamos fazer um cálculo comigo aqui. Eu vou chamar de D, tá bom? Vou chamar de Dzinho. Então, o que é esse Dzinho? É a diagonal que está na base desse prisma. Todo mundo concorda, turma? Gente, e eu sei que o ângulo aqui do canto é reto, ó. Não é? Todos os cantos desta caixinha não são retos? Então, vocês concordam que eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo que eu estou pintando aqui? Ah, que legal, hein, professor? Então, vem aqui, ó. Eu vou usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo verdinho aqui que eu estou pintando, beleza? Então, me ajuda aqui, ó. Se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo, o que vai dar? Vamos fazer um Pitágoras aqui, Júlio. Vai ficar D quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Todo mundo concorda? D quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Deixa aí, deixa quietinha essa conta verdinha aqui. Deixa ela quietinha aqui, bonitinha, que eu já vou usar ela para alguma coisa. Todo mundo entendeu de onde que eu tirei esse pitch aí? Sim ou não, turma? Galera, agora que vem o último lance interessante aqui para a gente finalizar este paralelepípedo. Imaginem vocês agora, presta atenção aqui, ó, que eu trace uma linha que vai daqui de baixo, na frente, até lá em cima no fundo. Tá vendo? Eu quero ligar a parte de baixo da frente dessa caixinha com a parte de cima do fundo da caixinha. Olha lá o que vai acontecer, ó. Tá vendo essa linha aí? Tá entendendo, turma? Essa linha vermelhinha que eu acabei de desenhar, tá? Que passa bem no meio da caixa, no meio do paralelepípedo. Eu vou chamar ele de Dzão, tá bom? Pode ser, turma? Isso é importante. Anota aí no resuminho de vocês, ó. Esse Dzão chama-se diagonal do paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo. Ô, professor, não é a mesma coisa que a verdinha? Não, não. A verdinha é uma, esta é outra. A verdinha está embaixo, está na face. Essa vermelhinha está passando dentro do paralelepípedo. É diferente, hein, turma? É diferente. Professor, a verdinha tem nome? A verdinha chama diagonal da base. Tá? Anota aí se quiser, ó. Essa verdinha chama-se diagonal da base. E a vermelhinha chama-se diagonal do paralelepípedo. É diferente. Certo, turma? E aí, ô segundo ano, eu preciso agora encontrar uma fórmula que permita eu calcular essa diagonal. E se o exercício pedir para eu calcular essa diagonal vermelha? O que eu faço, professor? Se for a verdinha, eu já vi. E se for essa vermelha? Alguém tem alguma ideia de como eu posso calcular o tamanho dessa diagonal vermelha? O que vocês acham? Como que a gente pode calcular o tamanho dessa diagonal vermelha? Ó, a Mariana deu uma dica aqui, galera. Para a gente calcular essa diagonal vermelha, a ideia é fazer um Pitágoras usando a diagonal vermelha, a diagonal verde e o Czinho. Nossa, Júlio, pode fazer isso? Pode. Sabe por quê? Esse ângulo aqui é reto, ó. Tá vendo esse ângulo aqui do canto?
Então, esse ângulo aqui do canto, entre a aresta C e a diagonal verde, ele é um triângulo retângulo. Ah, legal, prof. Gente, é como se estivesse lá no meio do paralelepípedo, tá? Então, nós vamos aproveitar a diagonal vermelha, a diagonal verde e o Czinho e vamos usar um Pitágoras. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Dzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Só que agora que entra isso aqui, galera, ó, vamos substituir lá? Lá no lugar da diagonal vermelhinha, eu vou colocar A quadrado mais B quadrado. Estão sacando a ideia, turma? Ah, Júlio, que legal, né? Então, nós vamos substituir isso aqui lá, ó. Nós vamos fazer uma substituição. Certo, segundo ano? Então, vai ficar assim, ó. D quadrado é igual a... Vamos lá, vai ficar D quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Tudo bem, galerinha? Que eu troquei Dzinho quadrado por A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Acompanharam o meu cálculo? Olhem com carinho. Se não entenderam, perguntem. Bom, eu fiz uma troca. Esse D aqui, ó. Esse Dzinho foi trocado por isso aqui. Certo? E aí, para a gente chegar na fórmula, eu vou tirar o quadrado daqui e vou pôr uma raiz do outro lado. Certo, turma? E aí a fórmula vai ficar desse jeito aqui. Raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Então, segundo ano, prazer, viu? Prazer, fórmula, esse é o segundo ano. Esta fórmula é para você calcular o tamanho da diagonal do paralelepípedo. E já vou adiantar uma coisa, pelo amor em Santo Antônio, não cortem esses quadrados com a raiz, não pode, tá? Absurdo, se você vier aqui e cortar os quadrados com a raiz, você vai errar. Em soma e subtração não se faz essa simplificação, tá? Não pode simplificar essa fórmula, vai ficar desse jeito mesmo. Tem que fazer o cálculo assim. Certo, turma? Pelo amor de Deus, então, não simplifiquem isso, hein? Certo? Pronto. Tá aí. Então, galera, resumindo, quando a gente fala de paralelepípedos, é bom saber calcular o volume, que a gente já sabia, é bom saber calcular a sua área, que a gente aprendeu agora, e é bom saber calcular a sua diagonal. Tá bom? Então, volume, área e diagonal. São as coisas legais que eu posso calcular de um paralelepípedo. Certo, turma? Algum comentário, alguma pergunta? Termina de copiar e nós vamos passar para o nosso segundo prisma especial, para a gente fechar a teoria de hoje. Tudo bem, segundo ano? Podemos seguir? Então, turminha, para a gente encerrar a aulinha de hoje, o nosso segundo prisma especial, nossa aulinha teórica, o nosso segundo prisma especial, que vocês também já conhecem de outros carnavais aí, é o cubo. Nossa, professor, nós já falamos do cubo também um tanto de vez, sim. O cubo também é considerado um prisma. Por que que o cubo é considerado um prisma? Porque a base de baixo
é idêntico à base de cima. E olha, ele é mais bonito ainda que o paralelepípedo. Sabe por quê? A base é quadrada. Então, o cubo, ele é um prisma quadrangular. Ele é um prisma quadrangular regular. Quadrangular porque a base é um quadrilátero. Irregular porque é um quadrado, né? Que é tudo bonitinho. Ele é o prisma mais bonito que tem. Gente, e o estudo dele vai ser bem rapidinho, porque é muito parecido com o paralelepípedo, tá? Tudo que eu falei para o paralelepípedo, eu vou falar para o cubo. Tá bom? Tudo igualzinho, tudo similar, tá bom? Então vamos lembrar lá, ó. Eu aprendi na aula da semana passada que todas as arestas do cubo são do mesmo tamanho, não são? Então, olha lá, me ajuda aí. Volume. Como é que é a formulazinha do volume mesmo, gente? Vamos lá. Como é que é a formulazinha do volume do cubo? Aresta ao cubo. Pronto. Essa já é a formulazinha conhecida nossa. Concorda, turma? Então, aresta ao cubo é a fórmula do volume de um cubo. Show de bola? Beleza. Área. Área. Gente, a área também é bem facinho, ó. Presta atenção comigo aqui. Se eu pensar em apenas uma face, a face não é um quadrado, turma? Ó, para a gente calcular a área de um quadrado desse, é a aresta ao quadrado, né? Então, me ajuda a pensar aí, ó. A área de uma face é a aresta ao quadrado. Só que, gente, são 6 dessa aqui, né? Ó, você tem a face de baixo, a de cima, da esquerda, da direita, da frente e de trás. São todas idênticas. Então, basta pegar aqui e multiplicar por 6. Por isso que a área de um cubinho é dado pela fórmula 6a². A² porque é a área de uma face. 6 porque são 6 faces idênticas. Certo, turma? Sim ou não? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Belezinha, né? Então, 6 arestas ao quadrado é a fórmula da área de um cubo. Alguém não entendeu por quê? Pessoal, e aí? Olha só agora para a gente finalizar isso, hein? Presta atenção. Presta atenção, turma. Lembra que agora há pouco a gente desenhou 2 diagonais? Uma verdinha que ficava embaixo na base e outra vermelhona que ficava dentro do paralelepípedo? Gente, para o cubo vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. Então, ó, presta atenção. Vai ter uma diagonal que vai ficar na base embaixo. Fechou? Que eu estou chamando de desenho. Certo, turma? Então, vem aqui, ó. Essa diagonal verdinha, ela é chamada de diagonal da face ou da base. Tanto faz. Você pode chamar diagonal da face do cubo ou diagonal da base do cubo. Tanto faz. Que no caso, segundo ano, é a diagonal de um quadrado, concorda? A base não é um quadradinho? Então, essa diagonal verde não está representando a diagonal de um quadrado?
Tá? Pode usar Pitágoras? Pode. Aí. Você pode aplicar um teorema de Pitágoras aí, que você consegue calcular o tamanho dessa diagonal. Apesar de que vocês já sabem, desde lá do 9º ano, que tem uma formulazinha para calcular a diagonal de um quadrado, não tem? Como é que é mesmo, Júlia? A formulazinha da diagonal de um quadrado? Lado raiz de 2, não é? Lado raiz de 2. Gente, já falamos isso trocentas milhões de vezes, hein? Então, se um problema pedir para você calcular a diagonal da face do cubo, vai usar essa formulazinha aí. Deu branco, esqueceu, não lembra? Usa um pitch aí, ó. Usa um teorema de Pitágoras aí no triângulo que vocês conseguem descobrir. Tá bom? Então, a raiz de 2 é para calcular a diagonal da base do cubo, ou da face do cubo. Certo, turma? Vou ver uma coisinha aqui rapidinho, estou voltando. Já vi. Galera, agora, para fechar a nossa teoria, ó, tem também uma segunda diagonal, que é a que passa no meio do cubo, que eu vou chamar de desão. Tá vendo que é um raciocínio muito parecido com o dos paralelepípedos, turma? Então, vem cá, ó, como é que chama esse desão, prof? Esse desão chama-se diagonal do cubo. Gente, cuidado com os nomes, hein, para você não confundir. Tá? O exercício vai pedir para você calcular essas coisas. Pediu diagonal da face é a verde. Pediu diagonal do cubo é a vermelha. E elas são diferentes. Ô, Júlio, tem alguma fórmula para calcular essa diagonal do cubo? Tem também. Tem fórmula também. O que a gente faz? É só usar Pitágoras, velho. Usar Pitágoras aonde? Na diagonal grande e nos dois lados pequenos. Vamos usar um teorema de Pitágoras aqui, ó. Então, ficaria assim, quer ver? Dzão quadrado. Vai lá comigo, ó. Dzão quadrado é igual Dzinho quadrado mais Azinho quadrado. Só que o seguinte, galera, no lugar do Dzinho, eu vou colocar a raiz de 2. Certo? Então, no lugar do Dzinho, eu vou colocar a raiz de 2. Aí vai ficar assim, ó. Certo? Eu substituí isso aqui. Aí, tirando parênteses, vai ficar 2a quadrado, concorda? Ó, esse quadrado serve para a raiz e serve para o a. Então, fica 2a quadrado mais a quadrado. Professor Júlio, quanto que é 2a quadrado mais a quadrado? Dá 3a quadrado, né? Somando? Aonde que eu vou chegar, turma? Põe uma raiz aí agora. Na hora que eu puser uma raiz, vai ficar raiz de 3a quadrado. O a quadrado sai da raiz e o 3 fica. Então, vai ficar a raiz de 3. Júlio, olha que legal. Então, muito parecida com a fórmula da verdinha, né? Então, resumindo a história. A diagonal verdinha, que é da face, a raiz de 2. A diagonal vermelhona, que é a do cubo, a raiz de 3. É assim que a gente calcula as diagonais de um cubo. É assim que a gente calcula as diagonais de um cubo. Certo? Segundo ano. Belezura pura.
Pessoal, vou combinar o seguinte com vocês, ó. Eu não deu tempo de eu corrigir os exercícios dessa parte, tá? Que tem esse capítulo tem duas partes de exercícios. Agora nós resolveríamos os exercícios de paralelepípedos e cubos, para depois continuar. Eu vou deixar para corrigir a semana que vem. Então, essa semana vocês não têm tarefa para me entregar. Quem quiser ir adiantando, tá? E quiser fazer os exercícios aí, se não me engano, é página 40. Eu não sei página que é aí, não, mas é depois, logo depois de paralelepípedo e cubo. Tá? Quem quiser ir fazendo os exercícios, pode ir fazendo. E depois já adianta um pouquinho a vida de vocês. Mas para a semana que vem, vocês não precisam me entregar tarefa, porque eu vou corrigir os exercícios primeiro. Tá bom? Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Até semana que vem para vocês, tá? E até mais então. Aí semana que vem a gente faz o exercício e revisa a matéria. Beijinho para vocês.